Olá, estamos aqui na apresentação de um filme prévio a um filme de longa-metragem. Esse filme é Encontrando Paulo Freire, que é dirigido pelo Dave Olive, que está com a gente nessa sessão. Encontrando Paulo Freire é um longa-metragem de 2 horas e meia que vai ser lançado ainda no ano de 2021, aqui no Brasil, nos Estados Unidos e também em outras praças. Eu estive envolvido desde o começo na produção desse filme e até essa versão final. Eu me enxergo muito nessa versão, tenho participado dos vários cortes e nos representa, acho que não só a mim, mas uma perspectiva brasileira, por assim dizer. Eu vou contar um pouco a história desse filme. Esse filme começou com o professor George Stoney, um cineasta e professor da Universidade de Nova York. Nós somos amigos, éramos amigos, ele já está falecido, éramos amigos. Ele me indicou para uma bolsa de estudo Fulbright nos Estados Unidos e mantivemos contato. Eu, como produtor audiovisual, também sou professor da PUC, eu tive a chance de filmar o Paulo Freire com o Padre Patrick, para um projeto do Padre Patrick referente a favelas em São Paulo. O George Stoney viu esse filme, ficou muito interessado e falou: puxa, queria fazer um documentário sobre ele. Né? Vamos lá. Quem é o professor George Stoney? Não é apenas um professor e um cineasta. Ele, de alguma maneira, George Stoney para os Estados Unidos e, por extensão, para o resto do mundo, um pouco do que Paulo Freire no campo da alfabetização. Vamos lá. O que preconizava Paulo Freire no campo da alfabetização? Ele propunha uma alfabetização não apenas cujo resultado seria saber ler e escrever, mas seria uma forma de enxergar o mundo, uma forma de lidar com o mundo, uma forma de, junto com pessoas iguais a você, propor uma transformação desse mundo. Muito bem, isso no campo da alfabetização. O professor George Stoney propunha a mesma coisa, por assim dizer, no campo de uma outra alfabetização. Considere-se que a linguagem audiovisual, o escrever por imagens, o contar por imagens, é uma linguagem à parte que também merece a semelhança da alfabetização tradicional, escrita, o letramento, né? Um processo de alfabetização, de aprendizado. E ele propôs, e ele implantou nos Estados Unidos, que virou uma referência para todo mundo, as televisões de acesso público nos Estados Unidos. TVs de acesso público são televisões onde o interesse público é discutido. Historicamente, quando se implantou o sistema de cabo nas TVs, na década de 70, por ação de pessoas como o professor George Stoney, que liderou esse processo e virou uma referência, disse o pai das TVs comunitárias, se garantiu canais de interesse público em todo o sistema de cabo. Canais o PEG, né? Público ou comunitário, educacional e governamental. Essa é a filosofia que deu origem no Brasil aos canais de acesso público. Os canais do legislativo, canais do judiciário, canais comunitários, também canais universitários, né? Uma adaptação, e também canais propriamente educacionais. George Stoney, então, se interessou em fazer um documentário sobre Paulo Freire. Eu tinha algum acesso, e demorou um ano e pouco para a gente efetivar esse acesso, até que começamos um projeto em 1995. Começamos a filmar com o Paulo Freire e o George Stoney, fomos para o Recife, passamos 5 dias maravilhosos. Na volta, ao longo de um ano e pouco, tive algumas filmagens com o professor Paulo Freire. E em 1997, o professor Paulo Freire nos deixa, né? Em abril. Com isso, a ideia inicial, que era Paulo Freire e a repercussão do pensamento dele pelo mundo, que isso existia e existe, passa a mudar um pouco. Vamos falar um pouco de uma biografia do Paulo Freire.
Em 2012, agora quem nos deixa é o professor George Stoney, já numa idade avançada, 96 anos, mas até o final muito ativo, muito presente, e com esse trabalho incompleto. Mas 3 anos antes, em 2009, o Dave Olive, que está com a gente aqui na sessão hoje, toma para si a responsabilidade de editar esse filme. Então, Dave lidou com esse material e agora que centenas de horas, agora que chegamos aos 100 anos, a data de 100 anos do nascimento de Paulo Freire, é o momento da gente trazer a público esse filme. Muito bem. O que nós vamos ver hoje é um filme de 30 minutos a partir dessas 2 horas e meia. Então, tudo é tirado de lá, mas num arranjo que não é necessariamente o arranjo final, que também já está pronto, só está em finalização. Então, nós vamos ver uma amostra, uma parte, um potencial desse filme, Encontrando Paulo Freire, que nós estamos ansiosos em trazer a público. Obrigado. Hello, everybody. Thank you for deciding to take a look at the film that I've been making here. It's a film that's been in process for a long, long time, as Giulio mentioned to you before. Giulio and George got together in 1980, in the 1980s with Paulo and started the film. And they had big plans to complete a film about a very important person. Paulo Freire is a very important person in the educational world and also in the advocacy world, the world of people that are trying to make us all more equal and respected. And he's valuable. So George and Giulio started this a long time ago. Then, of course, both Paulo Freire and George have passed away. And when Paulo passed, it was a great shock, and the film, as a film, went into sort of a hibernation at that time. What do you do when the main subject of the film has passed? And so nothing was done on the film for about 13 years until the time come where George was in the last years of his life. And I asked him, George, what would you like to try to finish before you pass? And he mentioned this and asked me to help the film. So I picked it up in 2009 with Giulio, also with David Bagnall, who was another producer in New York who had been working with George for a while. And I took all of the footage, and there was about 200 hours of footage that had been shot. A lot of the footage by Giulio in Brazil, and that's really the main portion of the film. But then there were lots of other aspects of the film that needed to be shot. So I came down there and shot those things, and also arranged for some use of some footage by some people that already made some films. Antonio Terra is one person, and the Paulo Freire Institute. Both of those, as well as others, have been very helpful in compiling other films that I've been able to work with and make a story. And what is the story that we decided? We decided not only to look at what Paulo's educational concepts were, but why he had those concepts. And we also wanted to follow his life and see how does someone go through life and develop these things, these ideas and these efforts. How does that happen? And so that became the basis of the film. Let's tell a story of Paulo Freire's life, of Paulo Freire's philosophies of education, and why he actually held those philosophies of education. And that's a very big story. It's a very big story. So what you'll see today is just a portion of what we've been able to put together at this point. It's about 30 minutes. And it will talk just a little bit about
how George and Paulo met in 1985 and decided to do a project together. And then some very important footage that Julio mentioned earlier. He shot with Sati in Sati Wada in Recife with Paulo, and in those shoots, Paulo talked about his first teaching experience in the Yellow House in Recife a long time ago, and how he began to develop a method of reaching the illiterate, so they would be able to learn how to read and write, because that made them part of society. And at that time, and even now, people that can't read and write cannot participate in society fully, and oftentimes they are discriminated against. And that was Paulo's rationale for his educational activities, to improve everybody, particularly the poor people, in a way that they could participate in society and then change the society as they would like to see it changed, in the same way that someone with more advantaged literacy could change a society. So today we'll see just a little bit of their meeting, Georgia and Paulo, and we'll see some bits of Paulo talking about the very first time that he was teaching, and then we'll show a little bit of Paulo's idea of culture, which is a very important idea that is not only for the elite. Culture is all around us, and Paulo will discuss this. So the last section that we'll really show today is just a little bit of his time in the later part of his life, when he came back to Sao Paulo and became the Secretary of Education. Luiz Erundina was the mayor, and he was the Secretary of Education for Sao Paulo for 2 years, made a lot of changes. And we'll look at that, and finally we'll have a little bit about George at the end, and how Paulo's ideas affected him. So I can't speak for all Americans or all people in the world. Why make a film about Paulo Freire? I can say that the ideas of discussion, the ideas of respect and finding common ground, and raising the poor are ideas that are shared widely. And Paulo is very respected. His ideas are very respected in all of these worlds. And hopefully our film will be able to show his life, how he came to some of these ideas, and at least the impact on one other important person, George Stoney, another professor at the New York University, and how he was influenced by Paulo. So I hope you enjoy the film. Thank you very much for watching it. And I'd like to say thank you also for TV Trabajadores for presenting this film today. Agora para valer. O tema, Paulo Freire, a metodologia de ensino dele. When I went to Brazil for the first time, sponsored by the State Department, and that was when the State Department was interested in showing how we spread democracy by using the half-inch video and playback and all of that kind of stuff that we somehow thought we invented. And that got written up in a Brazilian paper, and Paulo called up to say if he could see some of the tapes. Well, my Brazilian students
They got very excited. And so he came over and we did our first shoot at that time with him. But I thought I'd like to use a part of this morning to show you some examples of the work. Let me show you some of the tape. Challenging the people, as you do, to operate the instrument, to assume technology, in order to demystify the very technology and the power. Yes, excellent, excellent. I'm very happy to have come here. I'm very I met you. Unfortunately, I have now a meeting. Thank you. Paulo Freire foi menino na nossa cidade bela e cresceu, foi ensinando entre os bairros da favela, levando a educação para os que vivem dentro dela. I enjoyed meeting Paulo in Brazil, and I quickly understood that this was a person with ideas and philosophies that I wanted to know more about. Copies of Pedagogy of the Oppressed and his other writings numbered in the millions. Published in over 20 languages, his books have become required reading in schools of education around the world. After reading some of his writings, I decided to follow my interest further. Prática docente ensinar jamais foi transferência de conhecimento feita pela educadora. Para tirar mazelas que afetam a sociedade, desde daqueles pequenos até os de alta idade, precisa ter certo grau para a escolaridade. The essential of the method of Paulo Freire is to try to empower the most humble, the common people, to take their own decisions. That is, to be autonomous people. First of all, I think that we have to understand the education as a human practice. That is, education belongs to us, women and men. This Paulo Freire's message, it's not so much the techniques of teaching and things of that. It's a deeper understanding that you have to see the world from another point of view. See, you have to rehumanize the poor. Quer dizer, eu vim até aqui, me lembro, conversei com a população à margem do rio, de trabalhadores, e consegui 2 mulheres e 3 homens adultos de possivelmente 40 anos. O que eu queria aqui era quando vim trabalhar com eles, era testar exatamente o diálogo, a discussão, o que eu chamava de leitura da realidade apresentada através de uma codificação, através de uma fotografia, através de um desenho. E o que eu queria era ver, era provocar uma compreensão crítica por parte dos educandos, no sentido de que eles assumissem o próprio processo de sua compreensão do mundo. Isso é que eu chamo de leitura do mundo. E a leitura do mundo é uma leitura que precede, historicamente e atualmente, precede sempre a leitura da palavra. Quer dizer, ninguém começa lendo a palavra, porque antes da palavra o que a gente tem para ler à disposição da gente é o mundo. E a gente lê o mundo na medida em que a gente o compreende e o interpreta. E foi isso que os homens e as mulheres fizeram. Milênios depois de ler o mundo é que os homens inventaram a linguagem, e milênios depois, ou séculos depois, é que inventaram a escrita. Desse tempo todo, né? Quando voltei do exílio, obviamente que vim aqui ao posto da panela, mas fiquei lá de fora da sala da casa, entende?
E foi aqui, nessa sala, somente que não era como está agora, que o Joaquim se levantou um dia, durante o processo da busca, da pesquisa, e foi ao quadro negro, apanhou o giz e escreveu Nina. E quando acabou de escrever Nina, ele deu uma gargalhada nervosa que quase não terminava. E eu disse, Joaquim, que passa, que há contigo? E ele riu, olhou para mim e disse, puxa, Nina é o nome de minha mulher. Quer dizer, eu hoje ainda me sinto profundamente emocionado pela significação simbólica que teve aquele momento da vida desse homem. Eu lamento é que não sei se Joaquim é vivo, se Joaquim morreu, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que uma coisa o faz vivo na história, não só desta casa, mas na história da gente, na história brasileira. Ele foi um ex-analfabeto que compreendeu a importância de escrever o nome de sua mulher. E eu não tenho dúvida nenhuma de que ele não disse, mas ele poderia ter dito, escrevendo o nome da minha mulher, que eu posso reescrever o nome de meu país. E reescrever o nome de meu país, significando exatamente na compreensão da cultura de que eu acabo de falar, significava precisamente escrevendo Nina, o nome de minha mulher, eu me preparo para mudar esse país, para transformar esse país. Quer dizer, e aqui devia estar o quadro negro onde Joaquim escreveu Nina. It is fantástico. Take the old table. Estou abatido agora. E depois é emoção, né, rapaz? Puxa. São 30 e danos anos muito próximos de mim, né? Muito vivos. Já imaginou se eu achasse esse homem ali, o Joaquim, né? Como eu tive a chance de achar o do Rio Grande do Norte, que fazendo um discurso na frente do presidente Goulart, disse, majestade, chamou o Goulart de rei, de majestade, majestade, nós aqui agora aprendeu não só a ler, que o Goulart tinha dito a eles, vocês agora estão aptos, na fala do Goulart, a ler a carta do ABC do Brasil, que é a Constituição. Aí ele disse, majestade, eu quero dizer a vossa majestade que nós não apenas sabemos ler a carta do ABC, mas está preparado para mudar ela. Fantástico! E a imprensa da época calou, não disse nada. Mas o general deve ter anotado essa frase, né? Os militares, de serviço secreto, uma frase perigosa. Isso é que fazia medo, né? Ensina adulto. Exato. O poder discricionário não foi. Você já imaginou um povo que um dia, numa quarta-feira, amanhece no país em todinho perguntando por quê? Não tem governo que aguente. So, let's go home. It was a very good starting point, yours, Yes, for I the agree. It was an excellent starting point. for the project you have. Quer vender para mim? Obrigado, viu?
Ele ensinou a fazer escola pelas favelas, dentro das casas humildes, pras crianças magrizelas, até para os próprios adultos que vivem por dentro delas. Que eu pensei em propor aos grupos de alfabetizandos 10 situações que eu chamava de codificações, pintadas ou desenhadas ou fotografadas, e através de cuja leitura a gente podia arrancar a compreensão crítica do mundo da cultura, gestando-se no mundo da natureza, quer dizer, sem dicotomizar natureza de cultura, mostrar como há uma intimidade contraditória entre os dois. E foi para isso que eu pedi ao grande artista brasileiro do Recife também, que é o Francisco Brenan, que ele desse a contribuição de pintar as 10 situações concretas que provocariam uma discussão em torno da cultura. No sentido mais geral possível, a cultura é tudo aquilo que homens e mulheres fazemos com o mundo que não fizemos através da ingerência no mundo, através de nossa intervenção no mundo. Em outras palavras, a cultura é tudo o que nós fazemos no mundo, com o mundo, sobre ele, em torno dele, através do nosso trabalho. Do trabalho, não importa apenas físico, que não existe, do trabalho chamado intelectual, do trabalho chamado manual. Quer dizer, nesse sentido, então, estamos cercados de cultura neste terraço, cercados de cultura. E nesse sentido também, cultura tanto é uma sinfonia de Beethoven, a criação de Bach, de Villa-Lobos, como é uma cacimba que o camponês, por necessidade, cavou no chão. O trabalho do homem, do camponês, que cava o chão, que defende as barreiras do buraco que ele fez, a cacimba, afinal, que ele criou e de que ele tirou a água para beber, a cacimba em si e o próprio processo de fazer a cacimba são cultura. Essa compreensão mais radical da cultura, inclusive, ajuda o homem popular a deselitizar a compreensão da cultura. Porque a elite dominante, o que faz, inclusive com sabedoria ideológica, é precisamente elitizar o conceito de cultura. Quer dizer, quanto mais a cultura é obra da elite, como se a elite recebesse um recado de Deus, faça uma coisa que os outros não podem fazer. Quer dizer, quanto mais a elite se revela possuidora de uma qualidade que as massas não têm, tanto mais distantes as massas ficam e tanto mais fatalistas elas ficam na sua luta. Quando eles descobriram o que era cultura, eu percebia nos olhos deles, nas caras deles, uma espécie de alívio centenário. É como se estivessem sacudindo para fora uma pedra de cima do ombro que há séculos repousava neles. Como naquela canção se darão as mãos, homem e mulher,
fé, aí você bota ordem na casa como tem que ser. Em 1988, quando na Prefeitura de São Paulo o Partido dos Trabalhadores venceu as eleições, o primeiro secretário que a prefeita, na época, Luiza Erundina, escolheu foi Paulo Freire. E ele aceitou com uma condição, que ele não ficasse todo o período de 4 anos do mandato da gestão, mas que ele ficasse o tempo suficiente para organizar, para estruturar uma equipe, para que ele desse as orientações gerais e depois de um tempo ele pudesse voltar a escrever, voltar a viajar. Eu aceitei, Nita, eu aceitei. Aí ele disse, olha, eu não podia negar as classes populares de São Paulo, a cidade que me acolheu. Eu não podia negar a minha experiência. Por outro lado, também é importante para mim eu testar se as minhas ideias teóricas eram realmente válidas. E a única maneira de eu saber se minha teoria é válida é colocando em prática. Dele administrar de forma democrática. Então isso lhe possibilitou fazer uma série de reformas no ensino no estado de São Paulo. E ele assumiu em 1989, no dia 1º de janeiro de 1989, e ficou como secretário da Educação até 27 de maio de 1991. He had one fantastic quality. Paulo was able to bring together and work with very, very good people. He met a lot of opposition because when you want to change one of the most traditional sectors of society is the school. So when you want to change and to move, to do a reform of the school, of change the school, you find a lot of opposition always because somehow the interests are already there cluttered and they're too stable. So Paulo wasn't afraid of just putting that together and changing a lot. Quando Paulo Freire foi anunciado como secretário de Educação, algumas pessoas, contrárias talvez às ideias de Paulo Freire, ou mais ainda, contrárias às esperanças de Paulo Freire, elas sorriram de forma irônica, imaginando que tinha chegado a hora de mostrar que Paulo Freire, da vida prática, dentro das redes escolares, nada entendia. Afinal de contas, se imaginava, e não era verdade, Paulo Freire era um homem voltado para a educação informal, para a educação popular, para a alfabetização de adultos e, mais ainda, quase sempre em processos revolucionários. Luiza Erundina is a mayor from the Northeast. This is the major industrial center of the whole third world. It is a huge economic center for Latin America, and you have Paulo Freire as a secretary for education. And there was obviously a huge pressure for him to deliver. And the same pressure was obviously at the greater level even on Luiza Erundina, another refugee, so to speak, from the Northeast, and these two great Northeastern figures managing the major industrial center, like São Paulo, and managing billions of dollars. Ele, nos 2 anos que ficou diretamente, e nos 4 no total em que ele acompanhou todo o trabalho, ele conseguiu que nós recuperássemos a dignidade da atividade docente na rede municipal de ensino de São Paulo. Ele conseguiu que nós, junto com os professores e as professoras, os mais de 40 mil, que passamos no início da gestão a um atendimento de 630 mil pessoas, e ao final de 4 anos eram 800 mil pessoas sendo atendidas nas escolas, conseguiu criar a sedução da esperança, a possibilidade das pessoas acreditarem que poderia ser diferente. Uma vez, quando eu deixei a Secretaria da Educação de São Paulo, e fui aos Estados Unidos e me perguntaram
Professor Paulo, o que é, se a gente lhe perguntar, o que foi uma das conclusões assim mais fortes a que o senhor chegou como secretário, como homem de administração pública? O que é que o senhor diria a nós? E eu disse, olha, eu acho que eu poderia responder com muita simplicidade, dizendo o seguinte: mudar é difícil, mas é possível. Eu acho que isso foi a coisa que eu melhor aprendi como secretário de governo em São Paulo. I think that Paulo remained himself. This is the answer to how he managed to be what he was. I think that Paulo became famous, well known all over the world, traveled a lot, but he was able to come home and to talk to the people in simple terms, in the simple facts of life, telling stories, listening to the people and learning with them, and having a dialogue with them. He would have also a lot of stories to tell. And I think that this is Paulo's characteristics. He was able to go to a place in Manila and then get there and establish a relationship with the people, which is a human relationship, not the relationship of an intellectual to a public. Então a gente precisa saber qual é o sonho da gente, a gente precisa saber quem tem um sonho diferente, a gente precisa saber quem sonha parecido com a gente, para a gente juntar força com esse que parece com a gente, mas mesmo que não seja igual. Mas a gente só não pode se juntar com quem tem um sonho totalmente oposto. Mas com quem sonha parecido, não, a gente tem que juntar. Entendeu? Então, o problema que vocês têm, que eu tenho, é transformar a alfabetização numa espécie de instrumento da briga e não numa espécie de distração, de divertimento. A questão da gente não é babebibobu. A questão da gente é discutir as razões pelas quais a injustiça social nesse país ainda existe. Para a gente quebrar isso, quebrar a força dela. Quer dizer, e aí é que eu concordo contigo quando tu falas, por exemplo, depende também de lá. Que eu perguntei se você achava que era só de lá e você disse não, que era de você também, é aqui. Eu estou absolutamente feliz por estar vivo ainda e ter acompanhado essa marcha que, como outras marchas históricas, revelam o ímpeto da vontade amorosa de mudar o mundo, essa marcha dos chamados sem terra. De prover as classes populares de um poder que eles não têm, que é o poder de saber que eles também podem participar da sociedade, que eles também têm os mesmos direitos de que a elite tem de dizer a sua palavra. O que Paulo desejava era isso, era o respeito e a dignificação de todos os seres, não é? A dignificação das pessoas mais humildes, como diz, daqueles que nada têm, daqueles que são desprovidos de bens materiais e de bens culturais. Era isso que Paulo queria, uma sociedade onde todos pudessem dialogar, todos pudessem se respeitar, um dignificando a vida do outro. Logo que ele escreveu Pedagogia do Oprimido, ele deu um salto de qualidade, mostrando que essa postura crítica ela é integral, é consciência, mas é prática, é praxis também. E foi a partir daí que Paulo realmente se consagrou como alguém que deu consistência a uma metodologia militante. Ou seja,
Até então, as vanguardas do proletariado eram todas elas, em geral, formadas por elitistas, por intelectuais, e nunca pelos próprios proletários. E Paulo foi quem, com a sua metodologia, deu início, né? Esse é o grande mérito do Paulo, o protagonismo dos oprimidos. Paulo Freire, afinal, revelou o seu segredo, que todos deviam aprender, que analfabetismo faz medo, que faz medo se assinar documentos com o dedo. Paulo às vezes dizia, eu não vim ao mundo para enfeiar o mundo, eu vim para trabalhar por um mundo mais bonito. Paulo Freire, sem segredo, ensinou a rapaziada para aprender a ler fácil, para seguir na sua estrada, que a pessoa que não lê tem olhos, mas não vê nada. What I want is a world in which it is easier for us to love. This is what you want also. Se a vida quer melhorar, minha senhora ou senhor, com o método de Paulo Freire, o maior educador, que ensina pra você e ele mesmo é professor. A nossa vida é vã, passa sem a gente querer. Você procure, então, de qualquer forma aprender, que sem aprender na vida fica difícil vencer. Freire has said, knowledge emerges only through invention and reinvention, through restless, impatient, continuing hopeful inquiry. Human beings pursue in the world, and with each other. Integra a programação hoje o filme Memória e Presença, que é um dos pequenos filmes que nós fizemos ao longo de todo esse processo. A ideia era pegar a repercussão da obra de Paulo pelo mundo. O Paulo desaparece de maneira meio súbita, havendo uma grande expectativa para o pensamento de Paulo Freire, mais livros, ele estava com uma forte atividade. Então, no seu funeral, as pessoas estavam muito sensibilizadas. Nós fomos lá e gravamos uma série de depoimentos e também procuramos já mostrar uma primeira mostra de como esse pensamento se aplica pelo mundo na área de políticas públicas, na área de saúde, na área de psicologia, na área de comunicação, né? O pensamento dele é aplicado em todos esses campos a partir da educação. Paulo Freire, ele tinha a capacidade de mudar as pessoas. Ele também tornava as pessoas universais,
como ele era. Se ele tinha uma ideia, ele te chamava ao telefone para compartilhar a ideia. Então, era um sujeito que estava o tempo inteiro a pensar, a criar, a inovar e, ao mesmo tempo, partilhando com o outro aquela ebulição das ideias, que eu acho que não parava nem enquanto ele dormia, né? Porque aí ele continuava sonhando. É um homem brasileiro, mas é um representante do ser humano em todo o mundo. E em cada país, em cada cultura, em cada parte do nosso mundo, ele é um ser, um luminário, muito brilhante. Então era uma alegria conviver com ele, porque ele era muito humilde. Ele sempre brincava comigo, pedia para eu traduzir as cartas dele, os textos, e falava, olha, mas não corrige demais, porque daí perde a personalidade. Quer dizer, como se precisasse corrigir alguma coisa num texto de Paulo Freire. Eu acho que a pedagogia do Paulo Freire possibilita se fazer esta soma de idades, esta síntese de gerações, em que as duas gerações aprendem juntas. O pai aprende à noite e o filho aprende o dia. Então a escola nos assentamentos, ela se tornou de fato uma escola libertária. Porque ela veio trazer o elemento que faltava, veio trazer a palavra. É uma pessoa extremamente tolerante com as divergências. Uma pessoa que tem paixão pela polêmica e faz dela também um exercício de democracia, um exercício de vivência, um exercício pedagógico, para que as pessoas entendam que não há nenhuma possibilidade de crescimento sem esse frequente, esse permanente, disputar das ideias. Mas ao mesmo tempo que o Paulo teorizava sobre o diálogo, o Paulo o praticava. Tanto assim que no nosso dia a dia, na convivência a que me refiro, muitos dos temas do Paulo eu sentia que iam sendo criados pela provocação que ele fazia, das alternâncias do pensamento dele, para ver em que medida tal ou qual questão tinham ou não uma aquiescência dos demais. Ou seja, ele se submetia ele próprio ao diálogo. Ele estimulava a esquerda a não ter medo do novo, a não ter medo da polêmica, a principalmente romper com certos dogmas, sem perder o horizonte de uma sociedade mais humana e mais democrática, e principalmente uma concepção libertária do ser humano. Paulo Freire foi corajoso, Paulo Freire foi coerente, Paulo Freire tinha firmeza ideológica, Paulo Freire foi uma figura extremamente generosa e, sobretudo, Paulo Freire tinha um compromisso muito sério com o seu povo mais pobre, com o seu povo excluído. Quem se aproximasse do Paulo Freire era contagiado por aquela ternura, por aquela simplicidade, por aquele despojamento que contrastava, inclusive, com a sabedoria e a profundidade daquilo que ele dizia, daquilo que ele escrevia e, sobretudo, daquilo que ele vivia. Dois projetos ilustram bem a eficácia dessa metodologia. No mutirão habitacional, quem faz é o povo, com recursos do poder público. Grupos de moradores são estimulados a se organizar para construir suas casas e um futuro comum. Vamos ver que Paulo Freire foi o brasileiro que compreendeu o que era cidadania, quando essa palavra praticamente não existia. O que você aprende, você usa. O que você aprende pode ajudar a mudar as coisas, pode ajudar a transformar as coisas. E pode ser uma arma para essa transformação, pode ser uma cunha, uma alavanca para que você consiga mudar o mundo. Eu acho que é assim que eu aprendi a entender um pouquinho do Paulo Freire. Se as crianças com HIV hoje podem estar estudando nas escolas, isso se deve a ele. Primeira geração de crianças com HIV hoje estão com 12, 13 anos. E graças à iniciativa do Paulo Freire, hoje o Brasil tem uma portaria ministerial que proíbe a exclusão das crianças nas escolas públicas. Se ele não tivesse sido secretário de Educação e não tivesse tido a visão de fazer esse convite para que se implantasse a orientação sexual nas escolas, quantas décadas seriam necessárias para que viesse um secretário que tivesse essa ousadia, porque naquele momento era uma coisa muito ousada, né? E ele brincava muito com o tema, dizia que não queria que as crianças aprendessem sexo atrás da moitinha, da moita como ele teve que aprender. Olha, o Paulo tinha uma espécie de paz. E sempre tinha uma frase, sempre tinha uma proposta que trazia à luz a tudo que a gente discutia.
E ele partia sempre de coisas simples, por incrível que pareça. Então, eu acho que essa direção tranquila, consciente, permanente, de nunca perder a trilha maior pela qual nós estávamos lá, fazia e fez do Paulo Freire, sem dúvida nenhuma, um dos melhores secretários que a cidade de São Paulo já teve. Paulo Freire foi o que ele propunha nos livros. Foi, sobretudo, um homem apaixonado e cheio de humor. E é dentro desse quadro que a educação se reilumina. Me ajudou a entender o que é fundamental na educação, ou seja, que a educação se faz como relação entre as pessoas, que juntas tentam enfrentar os problemas da realidade. Uma filosofia da educação extremamente autêntica, profunda, fundada numa antropologia, exatamente porque lastreou essa antropologia na realidade histórica da sociedade brasileira, ela ganha simultaneamente um alcance universal. Muito mais que um educador, é um cientista, né, social, que integra as diversas áreas sociais, como integra essas áreas sociais com os valores, certo? Então, eu acho que ele é uma ponte, ele não é um passado, é um futuro para nós. Né? Nas várias vezes que eu tive conversa com Paulo Freire, ficava a imagem de um humanista radical. Um humanista que pensava a educação, pensava as relações da política, pensava a sociedade como uma forma de codificar o ser humano na sua condição de sujeito, e não na sua condição de mero consumidor, nem na sua condição da separação com o que é produzido na sociedade. É um guardião da utopia, numa fase em que os intelectuais renunciaram a ser-no, numa fase em que o mundo passou a descrer do futuro, ele continuou com essa enorme fé que transparece em toda a sua obra e que faz dele um profeta. Essa travessia da pedagogia do oprimido passar para a infância e adolescência, que era o que mais encantava o Paulo, porque era uma proposta nova, né, dentro do uso e talvez até do abuso da concepção da pedagogia do oprimido. O Núcleo de Trabalhos Comunitários lança mão do lúdico para desenvolver suas atividades. Eu acho que essa passagem, né, de acolhimento da criança, de ouvir seu nome, a sua história, os seus valores, o seu brinquedo, brincadeira, que agora passa a fazer parte da pedagogia da ludicidade. E oxalá que realmente a gente consiga ter um grito dos educadores pela tolerância zero, ter um grito de brasileiros pela tolerância zero. Eu acho que Paulo Freire é sagrado, não porque ele precisa ser colocado no altar, mas porque ele fez com que o sagrado viesse até nós, em cada analfabeta, em cada círculo de estudo, em cada grupo. A Paulo Freire é ele um tema gerador. Thank you very much for watching. I'm interested in your comments. If you have any comments, please write me at this address here, info@paulofreire.com. I would very much like to see what you think about what I've been able to put together, and also your other thoughts about Paulo Freire and why he is important to you.